de tiro em primeira pessoa sob o impulso de um momento decisivo na história. O mercado de jogos militares, em vez de cair depois do 11 de setembro, começou a crescer muito. Na década seguinte, os videogames continuariam a testar os limites da tecnologia e do conteúdo. Os jogadores da década de 90 seriam estimulados a se alistar, enquanto os militares de todo o mundo atraíam a nova geração para jogar uma versão simulada da guerra. No final do século XX, os jogos de tiro em primeira pessoa tornaram-se o gênero mais popular e polêmico do videogame. Ironicamente, apesar de todas as discussões, os militares precisavam muito deles. Como em 1999 o exército norte-americano não estava conseguindo cumprir suas metas de recrutamento, aliás, estava bem longe de cumpri-las, o secretário-geral do exército teve a ideia de usar o videogame como mídia. O governo norte-americano patrocinou um jogo de tiro em primeira pessoa e concedeu um prêmio de $7 milhões para o projeto atingir os jovens. Apesar de as Forças Armadas terem recorrido ao auxílio do videogame, uma questão ainda mais problemática despontaria no horizonte. O 11 de setembro teve um impacto sobre a indústria do videogame, da mesma forma que teve um impacto no mundo como um todo, porque aquilo que tinha sido normal já não era mais normal. Foi um evento que não se podia ignorar. Também influenciou o cotidiano na Europa. Hoje, viajar de avião é uma experiência diferente. Houve mudanças em vários setores. O 11 de setembro deu um senso de urgência ao projeto que já estava bem avançado no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A nova empreitada do Exército era um videogame chamado America's Army. Eles queriam desenvolver um videogame envolvente que desse ao público uma ideia de como era fazer parte do exército norte-americano. Bom dia, soldados. A tarefa de hoje é aprender a usar o rifle M16A2. O America's Army usa tecnologias avançadas como mecanismos e ferramentas de jogos. E no topo de tudo isso coloca o exército. O America's Army foi projetado e pensado para ser uma simulação precisa do treinamento que as pessoas recebem no exército. Em jogos normais, você pode brincar, atirar nos colegas e fazer coisas desse tipo. Mas se você fizer isso em America's Army, acaba sendo punido. Cessar fogo, cessar fogo! Apesar de o Exército ter pensado em terceirizar o jogo, decidiu por desenvolvê-lo internamente. Um aspecto significativo do America's Army foi a decisão do Exército de desenvolver o jogo por conta própria, aproveitando suas próprias equipes, porque existia uma nova geração de meninos que cresceram jogando videogame, e essa era uma forma de atingi-los. Se eles inventassem alguma coisa que atingisse as crianças ainda pequenas, talvez elas considerassem fazer carreira no Exército aos 18 anos. Essa foi a premissa do jogo America's Army. Tendo completado o projeto 3 anos depois de iniciá-lo, o Exército enfrentaria a difícil tarefa de comercializar seu produto em uma subcultura tradicionalmente cínica. Nós procuramos uma empresa em Los Angeles, a Ignited Minds, para nos ajudar a pensar como comercializar o America's Army de uma forma que agradasse a cultura popular. America's Army foi apresentado na E3, uma popular convenção de videogames que acontece anualmente em Los Angeles. Em maio de 2002, America's Army finalmente veio a público. Foi uma grande surpresa. Fomos matéria de capa nos jornais e aparecemos na mídia especializada. Depois de uma semana, o nosso site estava sobrecarregado por causa das crianças interessadas em baixar uma cópia. America's Army teve boa aceitação graças aos seus detalhes minuciosos. O fato de os usuários poderem baixar o game gratuitamente e jogar online com outros participantes facilitou ainda mais a divulgação. Quando eles perceberam que foi um sucesso, melhoraram a qualidade e continuaram sempre melhorando. Agora, em todas as feiras especializadas, as Forças Armadas marcam presença, porque não é uma questão de jogos, é uma questão de recrutamento. Alguns críticos acreditam que America's Army tenha passado dos limites ao recrutar jovens adultos através de um brinquedo. Afinal, o mesmo governo que havia atacado a indústria do videogame uma década antes, estava atraindo adolescentes com um jogo de tiro em primeira pessoa. É muito curioso que o America's Army
não tenha gerado nenhuma reação depois de todo o inquérito do senador Lieberman e de tudo que aconteceu na mídia depois de Doom, de Columbine e de todas essas críticas contra a violência e os tiros nos jogos. Depois de tudo, o Exército desenvolve um game que mostra às pessoas como é a vida nas Forças Armadas para conseguir mais recrutas. É claro que jogos violentos e com temas adultos não devem ser vendidos para menores. Mas, ao mesmo tempo, existe o America's Army, um game online gratuito que ensina as pessoas a se tornarem soldados na guerra do Iraque. É um tipo de lavagem cerebral gratuita fornecida pelo exército norte-americano. Não estamos falando de mundos soltos com o game America's Army. Estamos falando do mundo real. E não tentamos divulgar a ideia de que a guerra é boa ou ruim, porque isso é questão de política nacional. Nós só divulgamos a vida de um soldado no exército. São soldados que vão à guerra para atirar em outras pessoas e levar tiros. Não adianta tapar o sol com a peneira. Vamos preparar esse pessoal. Talvez um exemplo ainda melhor de um jogo de guerra ou gênero militar seja o Full Spectrum Warrior, da Pandemic Studios. Atenção, esquadrão. Preparar reconhecimento de terreno. Full Spectrum Warrior é um simulador de táticas de esquadrão de guerra, mas esse é um jogo em terceira pessoa onde você não faz o papel de nenhum personagem no game. Você comanda a ação como se fosse um jogo de estratégia em tempo real. Ao contrário de America's Army, este jogo foi criado a partir da colaboração entre uma empresa privada de videogame e um grupo de pesquisas governamental chamado Instituto para Tecnologias Criativas. O ICT é um instituto da Universidade do Sul da Califórnia para tecnologias criativas, um centro de pesquisas universitário financiado pelo Exército. O instituto, inaugurado em 1999 com uma verba de 45 milhões de dólares, foi projetado para levar as Forças Armadas aos jogos e os jogos às Forças Armadas. Foi uma maneira de criar um centro capaz de trazer o melhor do entretenimento, com dinheiro dos militares, para criar produtos que poderiam ser usados em ambos os setores. Embora o jogo Full Spectrum Warrior tenha sido lançado como um título comercial, ele havia sido concebido como um treinamento tático para soldados do exército. Depois foi adaptado para o uso em Singapura e no Reino Unido. O soldado do século XXI precisa conhecer muito mais do que a sua arma. Ele tem que conhecer os sistemas aos quais está integrado, saber se comunicar com os aviões teleguiados. Hoje em dia, ele faz parte de um sistema muito mais complicado. O Fort Benning, na Geórgia, tem um centro de treinamento em táticas de combate. Nele, os soldados treinam em simuladores avançados antes de entrar em situações reais de guerra. Nós trazemos os soldados para cá e eles entram em simuladores de realidade virtual para participar de operações de guerra e operações táticas de combate, tudo nesse centro. Tudo é bem parecido aos combates de uma guerra real. Ok, afaste-se, piloto, eu quero uma plataforma estável. Mas usar videogames para treinar e recrutar soldados não é exclusividade dos Estados Unidos. A simulação militar é hoje um fenômeno de alcance mundial. A verba militar da maioria dos países é muito menor do que a dos Estados Unidos, então eles não têm recursos para efetuar treinamentos terrestres reais. A maior parte do treinamento deles é virtual. Se um país pode bancar um avião de 10 ou 20 milhões de dólares, também pode bancar um simulador de voo virtual de 3 mil dólares. O treinamento de guerra virtual é utilizado em toda a Europa, na Austrália e no Sudeste Asiático. Empresas como a ITSA, uma aliança para simulação e treinamento internacional, trabalham com diferentes redes para simular conflitos de grande porte no mundo inteiro. Por exemplo, o exército norte-americano participou de guerras simuladas diversas vezes com Taiwan. Outros países, como Singapura e Indonésia, também participam de exercícios virtuais de guerra. Distância 675. Atenção, fogo!